Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sexta-feira do tempo do Natal, última sexta-feira desse tempo litúrgico, e concluímos também a primeira semana desse ano novo com a graça de Deus. Contemplando as maravilhas que Deus tem para nós através da reflexão da sua palavra todos os dias. Continuemos hoje então com o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. E lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal da paróquia, por favor. Dê o seu like no vídeo e compartilhe para que outras pessoas também possam receber a mensagem de Deus na vida deles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, ele caiu com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse: Quero, sejas purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. E ordenou-lhe que não contasse a ninguém. Mas disse: Vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Cada vez mais sua fama se espalhava e as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, lembrando da liturgia da palavra dessa semana, de uma forma particular dos dias que eu gravei os evangelhos, na segunda-feira Jesus começou o anúncio do reino e os sinais do reino. Jesus mostrou que o reino já estava próximo. A luz, aí São Evangelista Mateus, a luz de Deus começou a brilhar na vida de seu povo através de Jesus. Então Jesus começou a anunciar o reino e a realizar os sinais do reino. Falei um pouquinho disso segunda. Na quarta-feira teve mais um sinal do reino, onde Jesus mostra o seu poder sobre todas as forças do mal, ao andar sobre as águas e acalmar a tempestade. E eu refleti bastante coisa sobre isso no Evangelho. Se você não assistiu, vai lá e assista, porque vale a pena. E hoje Jesus que cura o leproso, para a gente poder compreender mais um pouquinho dos sinais de Deus para nós. Lembrando que no contexto de Jesus, a pessoa portadora da doença de lepra, ela era profundamente excluída da vida social e da vida religiosa, por ser uma doença contagiosa e totalmente impura na mentalidade deles. Então o leproso não podia nem conviver no meio da sociedade, tinha que viver fora da sociedade e entrando somente para buscar o alimento. Um leproso nunca poderia se aproximar de alguém que era são, vamos assim dizer, alguém que não possuía lepra. Era proibido por lei. Assim como também uma pessoa sã não poderia nunca se aproximar e tocar num leproso, porque além do risco dele poder se contaminar, na visão da época, a pessoa que fizesse isso também se tornava impura. E assim deveria também viver excluída de muitos aspectos da sociedade e da religião. Então é diante dessa realidade que a gente é chamado a refletir o Evangelho de hoje. Qual a novidade? Lembrando, se estamos olhando a novidade do reino que Jesus traz para nós, nós vemos que quando aquele leproso se aproxima dele, por um lado, da parte do leproso, a gente vê o quê? A coragem daquele homem. Porque aquele homem sabia que o que ele estava fazendo era errado. Ele não teve medo do que poderiam falar dele. Mas ele teve uma certeza, ao se aproximar de Jesus por causa da fama de Jesus, ele
proclamou um ato de fé. Se queres, podes purificar-me. Então ele reconhece que Jesus tem algo, uma presença divina, algo divino, ou a própria divindade, que pudesse oferecer a ele aquilo que ele tanto necessitava, a purificação daquele mal, para ficar curado e viver normalmente. Então, ele não teve medo de transgredir a regra da época. Em contrapartida, Jesus tem atitude muito semelhante. Jesus está revelando a face de Deus para nós, então ele não se prende às categorias religiosas, ele as transcende. Jesus acolhe aquele leproso, toca essa pessoa e diz: eu quero, seja purificado, fique purificado. E assim aconteceu. Jesus sabia que ele também correria risco de se contaminar e não se preocupou com isso, e também sabia que se tocasse no leproso, ele ficaria considerado impuro diante da sociedade e da religião. Mas isso para ele pouco importou. Sabe por quê? A missão dele era manifestar a face amorosa de Deus para as pessoas. Então ele não se preocupava com as categorias da sociedade, as categorias sociais ou religiosas. Como ele mesmo diz em outro momento, me alimenta fazer a vontade do Pai. E Jesus precisava mostrar o rosto do Pai para as pessoas. E ali ele mostra, o rosto do Pai é um rosto de amor, que não exclui ninguém, não descarta ninguém. Pelo contrário, a quem se aproxima do Pai, através de Jesus, como vimos no Evangelho, vida nova recebe. A graça de Deus é derramada sobre ele. O reino dos céus começa a se tornar realidade na vida daquela pessoa. E assim, aquele homem foi purificado e Jesus lhe dá ainda uma orientação. Vá até o sacerdote, se apresenta para ele, para que ele possa te declarar purificado, ou seja, Jesus está pedindo para que sejam cumpridos os preceitos da época. O sacerdote era a pessoa que declarava se alguém estava curado ou não. Então, quem era curado, a pessoa poderia voltar a viver em sociedade. A pessoa poderia voltar a se inserir na religião da época, a ter uma vivência religiosa. Então, Jesus orienta aquele homem curado a fazer isso. Jesus, nesse sentido, está cumprindo os preceitos religiosos da época, para que aquele homem pudesse ser acolhido, inserido na vida do povo, que esse é o desejo de Deus. E em contrapartida, aqueles sacerdotes, ao confirmarem que o homem estava curado e o homem anunciando quem o curou, os sacerdotes também reconheceriam o poder de Jesus. Os sacerdotes também estariam atestando o poder que Jesus tem. Então, irmãos e irmãs, são os sinais do reino acontecendo. É a graça de Deus na história humana, é a graça de Deus na vida do povo. Que nós aproveitemos isso, então. Que nós possamos buscar fazer experiências parecidas diante das nossas situações, dos nossos conflitos, dos nossos problemas, de tudo aquilo que carregamos em nós, que possamos buscar a Cristo para que o novo possa acontecer em nós. E, acima de tudo, fazer parte desse reino que Jesus nos chama a viver, e vivemos como membros desse reino, mas também sendo sinais visíveis de Deus no mundo para tantas pessoas que estão sofrendo, que nós possamos também fazer a diferença hoje, sem medo, sem receio, pouco se importando com o que os outros vão falar, mas tendo a consciência de que estamos fazendo o que Deus nos ensina, trabalhando pela vida, pelo respeito à vida, pela dignidade da vida, sem preconceito e sem exclusão. Foi isso que Jesus fez, e é isso que a sua comunidade de fiéis deve fazer. Este é o reino de Deus. A vida é o valor maior e devemos nos empenhar sempre por ela. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus abençoe você, sua família, sua casa, que Ele conceda especialmente vida digna, com muita saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno para você e uma boa sexta-feira.